Olá, turma. Dando então continuidade à nossa aula sobre árvore binária, então a gente vai ver aqui agora no nosso módulo 2 o algoritmo para poder fazer o percurso, ou seja, a caminhada nessa árvore, e o algoritmo de remoção. Então nós vamos ver esses dois tipos de algoritmos aí. Bom, então lá na unidade anterior nós conhecemos então, de uma maneira mais ampla, né, o algoritmo de inserção, que ele envolve fazer a busca, né, de um local de inserção de um novo nó, conectar o ancestral a esse novo nó que a gente quer, ou pela esquerda ou pela direita, e aí o custo dessa operação a gente viu que é um custo de log 2 de n, onde n é o número de nós. Né? Então, dentro do procedimento de inserção, a gente viu então o procedimento de busca e depois fazer a conexão entre o ancestral e o novo nó que a gente gostaria de conectar. Certo? Bom, então no caso aqui, vamos começar pela remoção, né? Diferentemente então da inserção, a remoção ela vai permitir retirar um nó em qualquer posição da árvore. E esse processo, ele interfere nas propriedades da árvore. Então, por exemplo, se a gente quiser remover esse nó aqui, né, tirar esse nó aqui dessa árvore binária, né, pode impactar em toda essa subárvore que está aqui na esquerda, em toda essa subárvore que está aqui na direita, né? E dependendo de como a gente faz essa remoção, a gente pode perder essa referência a essas duas subárvores. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma remoção que cause aí o menor impacto nessa árvore, que não exija que o nosso algoritmo de remoção tenha que fazer muitas movimentações ou manobras para poder deixar essa árvore binária organizada, né, atendendo às propriedades da árvore binária. Então, a gente vai conhecer, então, essa estratégia de remoção. Bom, para fazer essa remoção, a gente tem algumas situações a analisar. Quando o nó que a gente quer remover é um nó folha, ou seja, é um nó que não tem filhos, basta então a gente retirar o nó da ligação com o seu ancestral. Então, nesse caso aqui, se a gente quiser remover, por exemplo, esse nó 5, o nó que a gente quer remover esse nó 5, é simplesmente cortar essa conexão aqui do ancestral aí com ele. Né? E aí, então, a gente elimina esse nó aqui da árvore. Então, essa é a estratégia mais simples de remoção. Agora, quando a gente tem um nó que já tem filhos, né, que tem um nó interno, por exemplo, quando o nó tem um filho, esse filho pode ser uma subárvore à direita ou à esquerda desse nó que a gente quer remover, né? Então, esse nó tem um filho, ou quando o nó tem dois filhos, que é um caso um pouquinho mais elaborado, que é quando o nó, então, a ser removido tem tanto filho na esquerda como também filho na direita. Bom, então aqui nós vamos ver alguns exemplos dessas situações, né, do nó que contém 0 filhos, 1 filho e 2 filhos, né? Então vamos supor, por exemplo, que a gente gostaria de remover esse nó 5 aqui, dessa árvore binária. Né? Então o que a gente tem aqui é que esse aqui, o nó a ser removido, ele é um nó que ele não tem filhos, né? Então ele tem 0 filhos, e aí a estratégia para poder remover esse nó é só acessar aqui o seu ancestral, que é o 7, e tirar essa conexão aqui. Certo? E aí, então, a gente consegue remover esse nó 5 da árvore. Outro caso é quando a gente quer remover um nó que tem um filho. Por exemplo, esse nó 12 aqui, se a gente quiser remover, ele tem um filho aqui, ó, que é o 9. E aí, qual que é o procedimento que a gente pode fazer? Né? Então, o que a gente pode fazer, no caso aqui do nó com 0 filho, né? Remover o 5. E no caso aqui, a gente faz o quê? O ancestral do 12, né? Agora apontar para esse filho do nó ser removido. Então, a gente vai fazer o ancestral, né, apontar para o 9, né, o 7 apontar para o 9. É como se a gente quisesse fazer o avô, né, ser o pai do neto. Né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o 9, que seria filho do 12, né? O 12 é filho do 7, então o 9 é avô do 7. Né? Então, a gente quer fazer que passar a guarda, né, do nó 9 para o seu avô. Então, a gente teria aqui esse apontamento. E aí, então, a gente pode remover o nó 12. E aí, a gente fica, então, dessa maneira aqui. Certo? E agora, aqui a gente tem o terceiro caso, que é quando o nó que a gente quer remover, ele tem tanto filho na subárvore da esquerda, ou seja, nessa subárvore aqui tem nós, e nessa subárvore da direita também tem nós. Então, ou seja, tem nós dos dois lados. E aí, o procedimento é, a gente poderia trocar ou substituir esse nó aqui, por exemplo, pelo 5, então, a gente colocaria
o nó 5 aqui e o 7 aqui. E aí esse aqui seria um caso que a gente teria que remover um nó folha, que é o nó sem filho, a gente tiraria. A gente pode observar que ainda as propriedades da árvore binária são mantidas. A gente fez essa remoção ali com menor impacto. Ou a gente poderia trocar ele com 9. Então a gente colocaria o nó 9 aqui agora, o nó 7 aqui embaixo, né? E aí a remoção aqui seria, no mesmo caso, um nó que não tem filhos, né? E aí se a gente remover esse nó, a gente vai ter o 4, o 9, o 5 e o 12. A gente pode observar que ainda assim as propriedades da árvore são mantidas, né? O 9 está aqui, é maior do que o seu filho esquerdo, que é 5, e ao mesmo tempo é menor do que o 12. Então a gente manteve isso. Então esse aqui é o resultado desses casos, né? Então a gente tinha um nó 5 aqui, que após a remoção, né, não tem mais, né? Ficou dessa forma aqui a nossa árvore, quando tinha 0 filhos. Quando tinha um filho, né, a gente trocou, né, fez ele apontar para o 9 que estava aqui embaixo, e aí o 12 que estava desse lado a gente removeu, e aí a nossa árvore ficou dessa forma. E no caso lá com 2 filhos, né, a gente tinha 2 maneiras de fazer isso, ou fazendo o 5 subir, né, ou fazendo o 9 subir para poder trocar. E aí então a gente pode ter esses 2 tipos de árvore, certo? Como resultado dessa remoção do nó com 2 filhos. Bom, então no caso da remoção com 2 filhos, né, essa remoção um pouquinho mais elaborada, ela pode ser feita então substituindo o valor do nó que se deseja remover por algum outro mais próximo, né? Qual que é a ideia? Colocar um valor parecido com esse que você queria remover, de modo que se você colocar esse valor aqui, não vai interferir nas propriedades esquerdas e direitas da árvore binária e vai manter todos os nós ainda organizados. Então a ideia é buscar um nó desse que seja parecido, né, que tenha algum valor entre esses 2 valores aqui para ser candidato a estar aqui. Então, quem seria desses nós mais parecidos com o 7? Então, a gente tem o 5 e o 9, né, que são os valores aí mais próximos do 7. Né? O 5 é o que a gente chama de antecessor e o 9 é o que a gente chama de sucessor. Então, o que a gente precisa para poder fazer essa substituição é justamente encontrar o antecessor e o sucessor do nó. Então, nesse caso, o que a gente tem? O antecessor do nó 7 é o 5, né, que é o quê? É o menor valor mais próximo do 7. Então, o antecessor é o que está antes, é o mais próximo. Né? E o sucessor do nó 7 é o 9, é o maior, que está mais próximo. Então, se a gente fosse organizar esses valores aqui, a gente ia ter o 4, a gente ter o 5, a gente ter o 7, a gente ia ter o 9, a gente ia ter o 12. Né? Então, se a gente for comparar aqui com o 7, quem está logo à frente do 7, ou seja, o seu sucessor, é o 9. Né? Quem está logo atrás do 7, né? Ou seja, o seu antecessor, é o 5. Então, esse daí seria um valor interessante para substituir. Então, como é que a gente faz essa busca do antecessor e o sucessor de um nó? Então, o antecessor de um nó, representado aqui pela bolinha amarela, ele vai estar mais à direita na subárvore da esquerda. Então, vamos supor que a gente gostaria de remover esse nó R e buscar o antecessor dele. Ele vai estar onde? Ele vai estar na subárvore da esquerda, né? Mais à direita possível. Né? Então, o antecessor ele vai estar exatamente nessa situação. Então, ele vai estar mais à direita possível na subárvore da esquerda. Essa aqui é a subárvore da esquerda. Né? Agora, o seu sucessor, ele vai estar mais à esquerda possível, ou seja, ele vai estar mais à esquerda possível nessa subárvore da direita. Então, para poder encontrar esse sucessor, a gente então vai para a subárvore da direita e vai o mais à esquerda possível. E o mais à esquerda que a gente conseguir, a gente vai parar nesse nó, que é o sucessor. Então, se a gente tivesse nessa subárvore da direita uma altura H, nessa árvore, nessa subárvore, e na altura da subárvore da esquerda, essa altura H-1, se eu tivesse que decidir qual dos dois eu vou encontrar mais rápido, né, com menos passos. Então, a gente poderia dizer que um antecessor com H-1 passo seria um passo mais rápido do que buscar o sucessor. Mas, de qualquer maneira, a gente pode escolher qualquer um desses 2 nós, né, para poder decidir quem que pode ser o candidato a substituir o nó ser removido.
Bom, e se o antecessor e o sucessor desse nó tiver filhos, né? Então a gente não dá para remover esse nó sucessor ou antecessor, dependendo de qual que a gente escolheu. E se a gente faz a troca e remove, né, a gente vai perder toda essa referência. E aí a ideia é o seguinte: então, se a gente considerar que agora a nossa remoção não é mais naquela posição inicial, vai ser aonde agora vai estar o sucessor ou antecessor, se a gente repete a busca. Então, por exemplo, esse seria o caso que a gente quer remover o nó R. Esse aqui é o caso do nó em que ele tem dois filhos, né? Então, ou seja, nesse caso, a gente então tem que buscar o antecessor ou sucessor. Nesse caso aqui, vamos buscar o sucessor do nó. Ele vai estar onde? Ele vai estar na subárvore da direita mais à esquerda possível, né? Que é exatamente esse nó aqui. Então, esse S é o nó sucessor do R, né? E esse nó aqui, se a gente for fazer essa troca e depois remover esse nó aqui embaixo, a gente vai perder toda essa subárvore aqui, ó. Então, a gente não pode simplesmente remover quando o sucessor ou antecessor tem filhos. Então, o que a gente vai fazer? Então, nós vamos fazer a troca entre esses nós, e agora a gente vai assumir que o nosso processo de remoção não é mais aqui onde era inicialmente, né? Agora o nosso processo de remoção é aqui, ó. Então, esse aqui é o caso de que tipo de remoção? É o caso da remoção do nó que tem um filho, né? E o nó que tem um filho, o que você tem que fazer? Descobrir quem que é o antecessor desse nó que você quer remover, que está aqui em cima, né? E fazer agora esse nó antecessor se conectar com esse filho, né? Ou seja, fazer ele apontar para esse filho aqui. E aí, então, você consegue remover esse nó aqui da sua árvore. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente repete o procedimento de remoção, né? Para decidir se é o nó com uma folha ou vai ser o nó com um filho, né? Tem um nó filho aí. Então, a gente só efetivamente remove nesses dois casos. Nesse aqui, a gente vai buscar o sucessor e o antecessor e vai chamar a remoção de novo, até que a gente entre em algum desses dois casos aqui. Se o nó é folha ou se o nó tem um filho, que aí é o caso mais simples, né, de remoção, que seria ou ajustar esses apontamentos do antecessor para ele apontar para um novo filho, ou tirar a conexão do antecessor para o nó que vai ser removido. Então, nesse caso, seria esse. Então, o que a gente fez aqui? Né? Esse aqui seria esse caso. Basta, então, a gente trocar. Então, esse Z agora vai virar filho, então ele fica aqui. Então, esse seria esse caso de remoção. Então, se a gente for fazer uma análise aqui desse procedimento, para remover um nó, nós temos que fazer o quê? Encontrar o nó que vai ser removido. Então, se a gente começar lá desde a raiz da nossa árvore, fazer todo um percurso até encontrar o nó que a gente quer remover, aí vamos supor que essa altura, né, de fazer essa caminhada foi exatamente essa altura H1. Agora, para a gente poder remover esse nó, né, num pior caso, a gente vai ter que fazer o quê? Procurar esse sucessor dele que vai estar em algum lugar. E se esse sucessor dele também tiver filho, a gente vai ter que buscar outro sucessor e até chegar, no pior caso, lá na maior profundidade dessa árvore. Então, a gente pode, por exemplo, fazer uma caminhada que é exatamente essa altura aqui, H2. E aí, no final das contas, qual seria esse custo? Né? Seria exatamente a soma dessa altura de caminhada de encontrar esse nó, mais o custo de sair até o final dessa árvore para encontrar um possível candidato, né? Um possível sucessor ou antecessor para substituir esse nó aí. E esse processo é quando a gente tem, no caso, um nó para remover com dois filhos, né? Quando a gente só tem um nó que tem um filho, a gente já faz a remoção desse nó. Mas mesmo assim, se a nossa busca fizer com que o nó que a gente quer remover está lá embaixo, e aí vamos supor que esse nó aqui não tem filho, seria uma remoção na folha, mesmo assim a gente teria que fazer nesse procedimento de busca essa caminhada toda aqui. Então, ou seja, no pior caso, ou a gente vai ter um passo para poder encontrar o nó ser removido e fazer vários passos para encontrar o sucessor, ou a gente pode caminhar essa árvore inteira para poder encontrar esse nó ser removido, né? De qualquer maneira, então, a gente sempre vai ter essa altura maior, né, essa altura da árvore, para percorrer, para poder encontrar esse nó e fazer essa remoção. Então, no final das contas, remover aqui é exatamente a altura inteira da árvore, ou seja, é o mesmo custo da inserção. Então, nesse caso, seria isso, né? Então, fazer essa altura H1 mais 1.
H2, que é a altura total da árvore, né? E aí, então, esse custo fica log 2 de n. Isso quando a árvore ela não degenerada, né? Se a gente tiver uma árvore degenerada, aí já é log de n, né? Então, a gente vai ter um custo proporcional ao número de nós. Então, como que a gente faz esse procedimento, né? Seria, então, fazer essa substituição aqui entre esses nós, né? Aí a gente quer remover o nó que está bem aqui. Aí essa remoção vai falar o seguinte, ó, esse é o caso que tem 2 filhos. No caso que tem 2 filhos, tem que buscar o sucessor. E a gente vai explorar para encontrar esse sucessor. E a gente, então, teve que fazer toda essa caminhada para achar o sucessor lá embaixo. Troca, até que chegamos aqui no caso que esse nó ser removido não tem filhos. Né? E aí, então, a gente simplesmente remove. Então, aí, no pior dos casos, a gente tem que fazer toda essa caminhada até chegar aqui. Até conseguir fazer essa remoção aqui. Que é exatamente toda a altura dessa árvore. Bom, agora então nós vamos ver o procedimento de percurso, né, numa árvore, que a ideia é o seguinte, vamos supor que a gente gostaria de imprimir os valores de uma árvore ou, de alguma maneira, visitar esses nós aí. E aí a gente tem algumas estratégias, né, algumas maneiras de fazer essa caminhada ou esse percurso na árvore binária para esse tipo de tarefa. E a ordem de visitação, ela pode ser de 3 possíveis maneiras. Uma que a gente chama de pré-ordem, outra que a gente chama de em ordem e outra que a gente chama de pós-ordem. O que muda nessas estratégias, nessas maneiras de percurso, é justamente a sequência de nós que a gente vai visitar. Então, no caso aqui do percurso pré-ordem, né, o primeiro nó que a gente vai visitar, ou se a gente gostaria de imprimir essa árvore, seria, por exemplo, o nó que está aqui na raiz. Depois a gente vai ver o que vai ter na esquerda dessa árvore, e depois de visitar toda a esquerda dessa árvore, aí que a gente vai visitar todo o ramo direito dessa árvore. Já no percurso em ordem, o que a gente vai fazer é, primeiro, explorar mais a esquerda possível essa árvore, depois de visitar toda a esquerda dela, aí a gente visita a raiz, e depois de ter feito tudo isso, aí sim que a gente vai explorar o ramo direito dessa árvore aí. E, por último, o percurso pós-ordem envolve, primeiro, a gente explorar toda a esquerda dessa árvore, depois toda a direita dessa árvore, e aí sim a gente visita a raiz dessa árvore aqui. Então, se vocês observarem, né, nesses percursos, a ordem de visitação aqui, ó, da raiz muda, né? No pré-ordem, primeiro a gente visita a raiz, no em ordem, a raiz é visitada só em segundo momento, e no pós-ordem, a raiz é visitada lá no terceiro momento. São todas maneiras de poder visitar essa árvore em ordem, por exemplo, crescente. Né? Então, como é que funciona isso? No percurso pré-ordem, nós vamos, então, visitar primeiro a raiz, depois o filo esquerdo, depois o filo direito. Então, nessa árvore aqui, por exemplo, se a gente quiser fazer esse percurso, né, então a gente vai seguir esses passos aí. Então, nesse cenário, o que a gente vai fazer? Visitar primeiro o nó raiz. Então, dado que a gente tem essa árvore aqui, ó, qual que é o primeiro nó que a gente vai visitar? A gente vai visitar o 4. O que significa fazer essa visita? Pode ser, por exemplo, que a gente gostaria de imprimir os nós dessa árvore. Então, o primeiro valor que vai ser impresso vai ser o 4. Bom, de acordo com esse percurso, qual que é o próximo caminho que a gente tem que ir? A gente tem que ir mais à esquerda possível. Né? Então, a gente vai lá para a esquerda. Então, visitando aqui na esquerda, a gente vai se deparar agora, né, com essa subárvore aqui. Nessa subárvore aqui, em que a raiz é o 2, né, qual que é a ordem de visitação dessa subárvore? De acordo com o nosso procedimento pré-ordem, primeiro a gente visita a raiz. Então, isso significa que a gente, então, vai imprimir agora o 2. Então, foi o 4, o 2, certo? E aí, depois que a gente tem que fazer o quê? Ir para a esquerda. Vai para a esquerda. Indo lá para a esquerda, a gente chegou nessa subárvore aqui, em que a gente tem a raiz o 1, o filo esquerdo não tem nada e o filo direito não tem nada. E nessa sequência, qual que é o nó que a gente precisa visitar primeiro? É o nó 1. E aí, então, a gente visita esse nó 1. Como não tem mais filo esquerdo nem direito, então o que a gente faz? Agora a gente volta para essa árvore aqui. Então, voltando para essa árvore aqui, o que a gente já fez? Ó, a gente já visitou a raiz, a gente já visitou toda a esquerda dessa árvore, e o próximo passo agora é visitar o lado da direita. Então, agora aqui a gente vai para o ramo da direita fazer essa visitação. E aí, fazendo essa visitação, não tem mais para onde ir, né? Então a gente visitou o nó 3. Então, nesse caso, né, quando a gente volta para essa árvore aqui, a gente já visitou, então, a raiz,
a gente já visitou toda essa subárvore aqui que está aqui na esquerda. Então, qual que é o próximo passo agora? Visitar a subárvore que está aqui na direita, que é o terceiro passo. Né? Indo lá, então, para essa subárvore da direita, a gente vai estar nessa árvore aqui. Nessa árvore que tem a raiz em 6, qual que é a sequência? Primeiro visita a raiz, e depois a gente vai lá para o filho da esquerda. E indo lá para o filho da esquerda, a gente vai se deparar com essa subárvore aqui, em que a raiz está o 5, o filho esquerdo está vazio, o filho direito está vazio, e qual que é o passo? É visitar a raiz. Então a gente vai visitar o 5. Volta para cá, então esse impacto em que a gente já visitou todo o lado esquerdo, já visitou a raiz, agora falta a gente visitar o lado direito. E então a gente vai agora para o ramo da direita e visita esse nó 7. E aí então a gente percorreu toda a nossa árvore e mostrou todos os valores nessa ordem, que é o percurso em pré-ordem. Então como é que seria o procedimento, né? Então o algoritmo de pré-ordem seria o quê? A gente vai chamar, então, vai passar o nó que a gente quer visitar, por exemplo, o nó que a gente quer visitar é esse nó aqui, que é a minha raiz. Se esse nó não for vazio, então o que a gente vai fazer? Visitar o nó. Se o processo de visita é imprimir, significa que a gente quer imprimir o valor 1 ali. Certo? E depois disso, o que a gente vai fazer? Vai chamar o percurso pré-ordem apontando agora para o seu filho esquerdo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar de novo essa função recursiva e vai passar agora como parâmetro esse apontamento aqui, ó, que é o filho esquerdo. Então, quando a gente está com o nó apontado agora aqui nesse 2, o que a gente vai fazer? Perguntar se o nó é não vazio, não é vazio, e aqui a gente vai fazer? Vai visitar esse nó. Então, a gente visita esse nó, e aí, então, por exemplo, vou imprimir, né? E aí, o que é o próximo passo? O próximo passo aqui é ir para a esquerda. Quando a gente vai para a esquerda, para qual valor que a gente vai ter no nosso nó? A gente vai ter o valor vazio. E aí, então, quando a gente volta para essa função, está aqui, ó, se nó é não vazio, nesse caso, o nó é vazio. Então, a gente não faz mais essas chamadas recursivas, né? Então, a gente retorna para quem chamou. Então, retornamos para cá, que era esse cenário que a gente foi fazer essa chamada. Então, significa o quê? Ó, eu visitei o nó 2, né? Eu fui para a esquerda, e aí a minha recursão retornou dessa visita para a esquerda. Então, agora, qual é o próximo passo? A gente, então, ir para a direita. Então, agora, nesse ponto, a gente vai para a direita. E lá na direita, a gente tem o vazio, mesmo caso, né? E a gente volta para cá. Como a gente já foi para toda a direita, né? Então, a gente vai retornar. E retorna para onde? Para quem chamou. Foi exatamente nesse ponto aqui. E nesse ponto que a gente está retornando, daqui para cá, né? A gente já fez o quê? A gente já visitou o nó 1, a gente já visitou toda a esquerda, toda a subárvore da esquerda desse nó 1, que é o 2 aqui. E agora, então, a gente tem qual que é o próximo passo? Ir para a direita. Né? Então, visitar agora o nó com o filho direito. E aqui, então, a gente está nessa posição em que a nossa função está exatamente aqui. A gente vai perguntar se isso é não vazio. Como não é vazio, então, o que a gente vai fazer? Vai visitar esse nó. E depois, então, vai para a esquerda, não tem ninguém. Vai para a direita, não tem ninguém. E aí a gente retorna. Então, esse é o procedimento recursivo para poder fazer esse percurso. Agora, no percurso em ordem, né, a gente vai mudar essa ordem de visitação. Então, a gente vai primeiro para a esquerda e depois a gente visita. Né? Então, significa fazer o quê? Ó? Dado que a gente tem essa árvore aqui, a gente tem a raiz o 4, o filho esquerdo 2 e o 6. Quem que a gente tem que visitar primeiro? Né? Primeiro, a gente visita aqui a esquerda. Então, isso significa que a gente tem que vamos para a esquerda. Então, indo para a esquerda, a gente vai se deparar com essa subárvore aqui. Nessa subárvore aqui, o que eu tenho que fazer? Ir para a esquerda. Então, a gente vai para a esquerda. E aí, quando a gente se depara com essa subárvore aqui, né, eu tenho a raiz do valor 1, filho esquerdo vazio e filho direito vazio, o que a gente tem que fazer? Ir para a esquerda. Né? Mas ir para a esquerda não tem como ir, porque é vazio, não tem mais nada. E aí, então, o que a gente faz agora? Agora a gente visita a raiz. Então, agora a gente visita o valor 1. Certo? A gente mostra na tela, por exemplo, o valor 1. Uma vez feito isso, a gente vai para a direita, não tem mais ninguém. E aí, então, a gente retorna para cá. Certo? Então, nesse ponto, quando a gente for retornar, né, o que aconteceu nessa subárvore aqui? Ó? A gente já visitou todo esse lado da esquerda. Qual que é o próximo passo? O próximo passo agora é visitar a raiz. Então, agora a gente vai
visitar e imprimir esse nó. Então, a gente imprimiu o 1 e o 2. E o próximo passo é o quê? E agora para toda a direita. Vamos para a direita. E aí, então, a gente tem lá esse nó. Se a gente for para a esquerda, não tem ninguém. Para a direita, não tem ninguém. E aí, então, a gente imprime. E aí, então, qual que foi a sequência que a gente imprimiu dos nós aqui? 1, 2 e 3. E o próximo passo aqui é voltar para cá. Quando a gente volta para cá, né, isso significa que o quê? Nesse ponto aqui, a gente já foi para toda a esquerda possível, a gente já visitou toda a subárvore da esquerda. Agora, o próximo passo é visitar a raiz, que é o valor 4. Então, a gente vai imprimir o 4. Então, a sequência é 1, 2, 3, 4, que foi impresso. E aí, qual que é o próximo passo? Ir para a direita. Então, indo para a direita, a gente está, então, nessa subárvore aqui. Nessa subárvore, a raiz, então, está aqui no nó 6. E qual que é o procedimento? Ir para a esquerda. Vai para a esquerda. Então, a gente vai lá para a esquerda, né? Vai tentar ir mais para a esquerda, não tem como. E aí, qual que é o próximo passo, então? Visita a raiz, que é o 5. Então, a gente imprimiu 1, 2, 3, 4, 5. E aí, o próximo passo, já visitei toda a minha esquerda. Quando a gente volta para cá, o próximo passo é visitar a raiz, que é o 6. E aí, a gente vai para a direita. Indo para a direita, a gente, então, visita o nó 7. Então, nessa sequência de visitação, a gente imprimiu os nós na ordem crescente, né? Exatamente nessa ordem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui no algoritmo do percurso em ordem, né, que esse algoritmo recursivo, a única coisa que mudou foi isso aqui, ó, a posição de visita ficou aqui no meio. Certo? Por isso que é em ordem. Então, quando a gente tem esse nó apontado para cá, que é a raiz, a gente vai fazer o quê? O nó é não vazio? É não vazio. Então, qual que é o procedimento? É chamar a recursão para ir para a esquerda. Então, a gente vai chamar e vai para a esquerda, então o nosso nó agora está apontado aqui. E a gente pergunta o que é um nó não vazio? É não vazio. Qual que eu passo? Vai para a esquerda. E aí, quando a gente vai para a esquerda, aí sim a gente chega no valor vazio. E aí, quando esse valor for vazio, a gente não entra mais nisso, não faz mais chamada recursiva, então a gente volta para cá. Então, volta para esse ponto aqui, ó, aqui é onde foi feita a chamada para a gente ir para a esquerda. Então, quando a gente estava aqui no nó 1, a gente falou, ó, vai para a esquerda, já foi, voltou. Qual que eu passo agora? Visita o nó. E então, a gente vai fazer o quê? Vai imprimir esse nó 1. Imprimindo esse nó 1, o próximo passo agora é ir para a direita. Então, a gente vai tentar agora ir para a direita. Para a direita também está vazio, né? Não tem nada para fazer, a gente volta. E nesse ponto aqui, a gente voltou, então, da recursão. Quando a gente foi para a direita, não tem mais nada para fazer, a gente retorna. Né? Retorna para quem chamou, que foi exatamente nesse ponto aqui. Então, quando a gente estava com o nó 2, e a gente foi para a caminhada para ir para toda a esquerda, a gente já terminou, qual que é o próximo passo agora? Visitar o nó. E aí, então, a gente imprime o nó 2. E aí, então, o que a gente tem que fazer? Ir para a direita. Indo para a direita. A gente vai fazer esse percurso e repete tudo de novo. Então, essa seria o algoritmo do percurso em ordem. E no percurso pós-ordem, né, a raiz vai ser o último nó que vai ser visitado. Então, a gente tem que fazer o quê? Primeiro, ir todo para a esquerda, depois para a direita, e aí sim a gente visita a raiz. Então, nesse ponto aqui dessa árvore, a gente vai fazer o quê? Então, a raiz é o 4, a esquerda é o 2, a direita é o 6, a gente tem que ir para a esquerda. A gente vai para a esquerda. Né? Foi para a esquerda, então a gente está agora nessa árvore aqui. Qual que é o que a gente tem que fazer nessa árvore? Ir para a esquerda. Ir para a esquerda, vai para toda a esquerda possível. Né? E aí, quando a gente já foi para toda a esquerda possível, aí então a gente visitou esse nó. Então, a gente já foi para toda a esquerda e visitou. E aí, então, a gente volta para a raiz. E aqui na raiz, o que a gente vai fazer? Né? Agora, a gente tem que ir para a direita. Então, a gente vai aqui para a direita, tenta visitar, não tem mais nada para ir, volta para cá. E aí, nesse ponto que a gente, então, faz a impressão ou a visitação da raiz. Né? Por último, então, a gente fez o quê? Primeiro 1, 3 e 2. E aí, então, a gente volta para a raiz, significa o quê? Que a gente já foi para toda essa subárvore da esquerda. Qual que é o próximo passo? Ir para a subárvore da direita. Ou seja, ir para essa subárvore toda aqui, visitar toda ela. Só depois de visitar toda essa subárvore, aí sim, a gente então vai visitar a nossa raiz. Né? Então, fazendo esse procedimento, a gente vai para essa subárvore da direita, vai para a esquerda, visita toda a esquerda, visita toda a direita, e aí então a gente imprime a raiz, que é o 6, e por fim a gente imprime o 4. Então, essa vai ser a sequência dos valores a serem impressos no percurso pós-ordem. Né? E aí o que muda no percurso pós-ordem é que
o momento de visita é depois de ter ido para a esquerda, depois de ter ido para a direita, aí sim a gente visita o nosso nó. Então, dessa maneira, a gente tem todos os 3 percursos, né, para poder fazer esse processo. E como que a gente pode utilizar isso? Né? Depende do nosso problema. Se a gente, por exemplo, quiser organizar qual que deve ser a sequência de operações aritméticas, né? Por exemplo, eu gostaria de fazer algumas operações aqui que tivesse uma certa prioridade, a gente poderia construir uma árvore de expressões para poder representar quais são essas operações que a gente tem que fazer primeiro. Né? Por exemplo, o 2 mais o 3. Né? O resultado disso, a gente vai pegar e vai fazer o quê? Vai somar menos 1. Então, a gente vai construindo essa árvore, né, para poder fazer todas essas operações. E dependendo de como a gente quer priorizar essas ordens, a gente pode ter esses diferentes percursos. Então, vamos visualizar aqui no visual, que a gente já viu, né, como a gente pode visualizar esse processo. Então, a gente vai fazer o quê? Vocês vão construir essa árvore binária aqui. Então, dependendo da sequência que vocês utilizam, né, vocês vão construir exatamente essa árvore. E aí, sim, a gente aplica, né, o algoritmo em ordem, pré-ordem e pós-ordem para ver se são esses aqui os valores a serem visitados ou impressos. Né? No caso aqui no percurso em ordem, a sequência a ser impressa é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Na sequência pela pré-ordem é 4, 2, 1, 3, 6, 5, 7. Né? E no pós-ordem, 1, 3, 2, 5, 7, 6 e 4. Né? Essas seriam essas sequências aí. Então, vamos olhar aqui no visual. Então, Joia, dado que nós, então, construímos, né, vamos aqui inserir uma sequência de valores para poder produzir essa árvore que tem esses valores, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e agora a gente vai aqui, ó, para poder fazer os percursos, e a gente tem em ordem, pré-ordem e pós-ordem, né? Então, se a gente for fazer o percurso pré-ordem, que foi o primeiro que a gente viu, a gente vai fazer como? Né? A gente vai fazer a visitação dos nós, à medida, ele vai colorindo aqui para a gente os nós que vão ser visitados. Então, a gente vai primeiro a raiz, né, e depois a gente vai para a esquerda. Indo para a esquerda, a gente visita a raiz, né, a gente visita a raiz, até terminar de ir todo para a esquerda, aí sim que a gente vai para a direita. Indo para a direita, agora aqui que a gente visitou. Então, foi 4, 2, 1 e 3. Né? Então, significa que nesse ponto aqui a gente já visitou toda essa subárvore da esquerda. Nós já visitamos a raiz, toda essa subárvore, agora o próximo passo é visitar essa subárvore da direita. Então, voltando nessa recursão para essa subárvore da direita. Então, aqui a gente tem o procedimento de visitar o nó, depois ir para a esquerda e depois ir para a direita. Então, a gente vai aqui agora, visita o nó, depois a gente vai para a esquerda, indo para a esquerda, aqui que a gente está nessa configuração, com o nó aqui, que a gente vai fazer visitar ele e ir para a esquerda. Como a esquerda está vazia, a gente volta. A gente vai voltar para onde? Para esse ponto aqui, que é um canto que a gente tentou ir para a esquerda, a gente já foi todo para a esquerda, já voltamos da recursão, agora a gente vai para a direita. Indo para a direita, a gente então chega a visitar, e essa foi a sequência desses nós visitados. Né? Então, aí a sequência foi essa, né? Até voltar para a raiz foi 4, 2, 1, 3, 6, 5, 7. Agora, se a gente faz o percurso em ordem, né, e vai executando, né, então a gente vai lá, visita a raiz, depois de todo para a esquerda, a raiz aqui, visita esse nó, né, depois de ter percorrido todo esse ramo da esquerda, visita a raiz e vai para a direita. Então, aqui a gente foi para o nó 5, 6 e 7. Então, a nossa sequência de visitação foi a sequência que seria a ordem crescente dos números. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E por último, o percurso em pós-ordem é a raiz visitado por último. Então, a gente vai para a esquerda, né, visita o nó, depois a gente volta, vai para a direita, visita o nó, e aí sim a gente visita a raiz. Então, ele é o último passo. Então, agora a gente vai lá para a esquerda, depois a gente volta e vai para a direita, né, e depois visita a raiz, e aí sim a gente visitou todas as subárvores da esquerda e da direita, e aí a gente visita a raiz. Então, dessa forma, a gente tem visualizado aqui as 3 maneiras de fazer esse percurso, né, em ordem, pré-ordem e pós-ordem. Bom, então agora vamos fazer a análise dessa árvore binária. Né? Vamos entender um pouquinho
sobre o comportamento dela. Então, vamos observar a quantidade de nós que a gente consegue obter em cada nível da árvore. Então, por exemplo, se a árvore tiver só o nível 1, ou seja, uma árvore que só tem esse nível, seria uma árvore dessa, a quantidade de nós que a gente vai ter nesse nível vai ser somente um nível, somente um nó. Né? Se a gente for olhar aqui agora para a nossa árvore, quando temos o nível 2, ela vai até o nível 2, nesse nível aqui, a gente vai ter no máximo 2 nós. Por quê? Ele vai ter só um filo esquerdo e um filo direito. Então, no nível 2, a gente vai ter 2 nós. Agora, aqui no nível 3, o que a gente vai ter? A quantidade máxima de nós que a gente vai conseguir ter aqui são 4. Porque cada um dos níveis anteriores pode ter 2. Então, a gente está dobrando. Então, aqui a gente vai ter 4 valores aqui. Certo? E aí, se a gente for observar lá o nosso nível 4, quantos nós a gente pode ter no nível 4? O dobro do anterior. Né? São 8 nós aqui. Então, nesse nível 4, a gente pode ter 8 nós. Né? Então, se a gente fosse continuar essa sequência, né, qual seria a quantidade de nós no nível 5, no nível 6 e no nível M? Né? Quantos nós a gente teria no nível M qualquer? Bom, para entender um pouco isso, vamos olhar para essa padrão dessa sequência de valores, né? Como que isso aqui está variando à medida que o nível vai crescendo de uma unidade. Né? Então, a gente tem 1, 2, 4, 8. Né? Então, esse é o padrão de crescimento. Qual que é esse padrão? Qual que é uma fórmula que, se eu passar lá para, por exemplo, um nível qualquer, se eu passasse, por exemplo, o nível 3, ele teria que falar assim para mim, ó, no nível 3, a gente tem 4 nós. Então, a gente gostaria de ter uma funçãozinha que, se eu passar aqui o meu nível M, né, de alguma maneira ele usou esse M para dizer para a gente, ó, vai ter tantos nós aí. Certo? Se a gente for observar pelo padrão desses valores aqui, né, isso aqui segue um padrão de potência binária. Né? 2 elevado a 0 vai dar 1, 2 elevado a 1 vai dar 2, 2 elevado a 2 vai dar 4, 2 elevado a 3 vai dar 8. Né? Então, esses valores aqui a gente consegue obter fazendo essa potenciação de 2, 2 a 0, 2 a 1. Só que isso aqui a gente precisa relacionar essa potência com o nosso nível. Né? Então, como que a gente pode relacionar essa potência aí com o nosso nível? Né? Então, por exemplo, aqui, quando é 2 elevado a 0, o nosso nível é 1. 2 elevado a 1, o nosso nível é 2. O que a gente pode observar é que a diferença entre o nível e essa potência é de uma unidade. Né? Então, no caso aqui, 2 a 0, né? 2 a 1. Então, a gente pode observar que essa diferença entre esse valor dessa potência e o meu nível é de uma unidade. E então, a gente pode pensar o seguinte, então, se a gente pegar esse nível e subtrair uma unidade, né? Fazer, por exemplo, isso aqui, 2 elevado ao meu nível, que é 1, por exemplo, e aí eu pego isso e subtraio de uma unidade. Quando eu faço isso, a gente vai ter aqui 2 elevado a 0, que é exatamente isso aqui. Se a gente fizer a mesma coisa aqui embaixo, né? Então, meu nível é 2. E se eu fizer essa subtração, né, e subtrair uma unidade, a gente vai ter aqui 2 elevado a 2 menos 1 é 2 a 1, né, que é exatamente 2. Então, o que a gente for, se a gente for seguir esse padrão, né, a gente vai fazer 2 elevado a alguma coisa menos 1, 2 elevado a alguma coisa menos 1. Então, se a gente for seguir esse padrão, a gente vai conseguir ter exatamente essa sequência. Né? Então, aqui 3 menos 1 vai dar 2, que é 2 ao quadrado é 4. Né? E aí, se a gente tiver um valor m, então a gente vai ser o quê? A quantidade m menos 1. Então, quantos nós a gente teria no nível m? A gente teria 2 elevado a m menos 1. Então, dessa maneira, a gente descobriu quantos nós a gente consegue ter em um nível de uma árvore. Bom, agora vamos analisar o total de nós dessa árvore. Então, por exemplo, se a minha árvore vai até o nível 1, a gente vai ter, então, até o nível 1, somente a árvore vai ter no máximo um nó. Se agora essa árvore vai até o nível 2, a gente vai ter 3 nós. Porque se essa árvore tivesse altura, né, que vai até o nível 2, então a gente vai ter quantos nós aqui? A gente tem 3 nós. Certo? Exatamente essa quantidade de nós. E aí, se a gente for agora para o nível 3, né, qual que é a altura dessa árvore aqui com o nível 3? Ó, é a quantidade de nós que a gente tem no nível,
que é esses 4 aqui, mais a quantidade de nós que a gente tem na árvore até o nível anterior, né? Que é o quê? É 4 no nível, mais a quantidade anterior, então é 4 no nível, 3, e mais os 3 nós, que é a árvore que vai até o nível anterior. Isso aí vai dar para a gente o total de 7 nós. Então, se a gente continuar nessa ordem, né, então a gente tem aqui no nível 4, aqui a quantidade de nós do nível, mais a quantidade que tem, né, da árvore dos níveis anteriores, né, que no caso aqui, 7. Né? Então, a gente tem 8 no nível 4, mais 7 do anterior, e isso aí vai dar o total, então, de 15 nós, se essa árvore vai até o nível 4. Então, dessa maneira, a gente consegue, então, também relacionar a quantidade de nível. Né? Se a gente for observar, qual que é a relação do número de nós do nível com a quantidade de nós do nível anterior. Né? Então, no nível eu tenho 8, né? A quantidade de nós no nível anterior foi 7. Se o meu nível tem 4 nós, até o nível anterior, a gente conseguiu ter 3. Né? Se meu nível está até o nível 2, né, a quantidade de nós do nível anterior vai até 1. Então, qual que é essa relação aqui? Ó, se eu tenho o meu nível, a quantidade parece ser uma diferença de 1 unidade. Né? Então, é uma diferença de 1 unidade que a gente tem em relação aos nós do nível e quantidade de nós até o nível anterior. Certo? Então, se a gente sabe a quantidade de nós de um nível, o do nível anterior vai ser essa quantidade menos 1. Então, ótimo. Agora, então, a gente consegue saber qual que é a quantidade total de nós que a gente vai ter. É a quantidade que a gente tem no nível e essa mesma quantidade subtraindo de 1. E aí, então, a gente vai ter exatamente isso. A quantidade de nós que a gente tem no nível, mais essa mesma quantidade subtraindo de uma unidade. Isso aí vai dar para a gente, então, a quantidade de nós do nível da árvore, que é 2 elevado a n menos 1. Então, dessa maneira, a gente consegue, então, saber se minha árvore vai até o nível m, ela vai ter, então, no total, 2 elevado a m menos 1 nós. Né? Então, dessa maneira, a gente descobriu isso. Bom, se a gente sabe que se uma árvore que tem m níveis, né, a altura dela vai ser m menos 1. Né? Então, nesse sentido, se a gente sabe que essa árvore H com m níveis vai ter a altura m menos 1, então a gente quer saber o que? Ó, essa altura aqui, né, se a gente tem uma árvore com essa altura aqui, ela tem que ter, então, 2 elevado a m menos 1 nós. Então, essa árvore com essa altura aqui, m menos 1, ela vai ter 2m menos 1. Então, ou seja, a gente partiu do princípio, né, que eu sei a minha altura, né, que eu tenho a minha quantidade de nível, ou seja, se eu tenho a quantidade de nível 3, quantos nós a gente vai ter nessa árvore? Né? A gente descobriu que a fórmula é essa aqui. Agora, a gente quer fazer o oposto. Eu vou passar para você a quantidade de nós, que é a quantidade de nós n, aí tem que me falar qual que vai ser agora a altura dessa árvore, né, que tem essa quantidade de nós n. Então, a gente quer fazer agora o caminho oposto, né, dessa descoberta. Bom, a gente sabe que uma árvore de altura h vai ter m menos 1 níveis. Né? Então, ou seja, nessa altura m menos 1, a gente sabe que a gente tem que ter a quantidade de nós nessa árvore vai ser 2 elevado a m menos 1. Então, vamos considerar que essa árvore que a gente quer descobrir que tem n nós, vamos supor que ela está organizada em x níveis. Certo? A gente não sabe esse valor, a gente vai tentar descobrir. Então, se essa árvore tem a altura x menos 1, o total de nós que essa árvore tem que ter é n. Né? Então, mas a gente sabe, pela fórmula que a gente acabou de descobrir, que se uma árvore tem a altura x menos 1, ou seja, se a quantidade de nós dessa árvore, de níveis dessa árvore é x, o número de nós que a gente vai ter é 2 elevado a x menos 1. Então, significa dizer o quê? Que a quantidade de nós n dessa árvore tem que ser igual a isso, 2 elevado a x menos 1. Certo? Bom, então, resolvendo essa equação, né, então a gente vai só pegar esse menos 1 e jogar para cá, para o outro lado da equação. A gente vai ficar com n mais 1 é igual a 2x. E aí, o que a gente quer fazer? A gente quer justamente descobrir quantos níveis tem essa árvore de altura n. Certo? Então, para isso que a gente precisa fazer, isolar esse x, tirar esse x aí. E uma maneira da gente fazer o inverso da potência é aplicando o log. Né? Então, se a gente aplicar o log de uma potência, a gente vai justamente descobrir essa parte aqui. Então, se a gente aplicar o log nos dois termos da nossa equação,
do lado que tem o n mais 1 e do lado que tem o 2x, a gente vai ficar, então, log 2 de n mais 1 e log 2 de 2 elevado a x, que isso aqui é exatamente o nosso x. E o que sobrou do outro lado, log 2 de n mais 1. Se a gente sabe que a altura da nossa árvore é x menos 1 e o x é isso aqui, né? Então a gente vai substituir aqui, então a gente vai ter que a altura da nossa árvore é log 2 de n mais 1 menos 1. Isso aqui é aproximadamente, né, em termos de complexidade da notação Big O, é log 2 de n. Então, é por isso que a nossa altura da nossa árvore, a gente tem, então, essa complexidade log 2 de n. Porque a gente descobriu, então, por que essa altura dá esse resultado. Né? Por conta do padrão dessa árvore binária, que é a potência de 2. Né? Então, essa altura aqui é dada por essa forma, log 2 de n. Então, essa aqui vai ser a altura máxima. A máxima não, né? Porque a gente pode ter uma árvore degenerada, que aí a altura já vai ficar log de n. Mas essa aqui é uma altura de uma árvore completa ou quase completa. Né? Que a gente, então, acabou de descobrir por que é log 2 de n. E aí, se a gente for fazer um teste, né, com n igual a 15, então, ou seja, se minha árvore tem 15 nós, qual que vai ser, e ela é completa, qual que vai ser a altura dessa árvore? Então, essa daqui seria essa árvore que tem 15 nós, né? Que a gente conhece. Então, essa árvore aqui tem 15 nós, que é a quantidade de nós do nível, que é 8, né? Mais a quantidade de nós do nível anterior. E a gente descobriu que a quantidade de nós no nível anterior é essa quantidade menos 1. Então, aqui a gente tem 7, né? Então, 8 mais 7 vai dar para a gente aí 15. Então, essa é a quantidade de nós que a gente tem nessa árvore de altura 3. Certo? Então, vamos testar isso na nossa forma que a gente acabou de descobrir. Se a gente for aplicar aqui, então, com n valendo 15, né, a gente vai ter 15 mais 1 vai ser 16. Log de 16 vai dar 4, né? 4 menos 1 vai dar 3, então a altura dessa árvore é 3. Então, é exatamente essa altura aqui. Então, a gente conseguiu mostrar que essa fórmula aqui traz para a gente exatamente qual que é a altura de uma árvore binária completa se a gente tiver n nós. Né? Então, dessa maneira, a gente descobriu por que essa altura dessa árvore binária chega a log 2. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Então, aqui nós temos, então, as referências desse material, né? Aproveitem para estudar e refazer esses exercícios, né? De praticar no visual, esses exemplos. Né? E qualquer coisa, estamos à disposição. Muito obrigado.